Bom, Ronaldo, eu queria te agradecer pela presença aqui junto conosco hoje. A gente está caminhando para o final desse projeto, que é entrevistar todos os ex-presidentes que a casa teve, que a Geflor veio construindo ao longo de todos esses anos. Então, primeiro, te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade por estar aqui hoje conversando com a gente. Você foi presidente entre 91 e 95, 1991 a 1995. Conta pra gente como foi a tua trajetória até chegar na presidência da Geflor. Como é que foram os teus passos dentro do setor florestal? Da mesma forma, agradeço o convite. Foi uma honra ter sido presidente aqui da Geflor entre 91 e 95. E na minha trajetória, ela é assim, eu me formei em engenharia florestal na Universidade Federal de Santa Maria. Sou membro da primeira turma dos engenheiros e fui presidente da Associação Gaúcha dos Engenheiros Florestais, também por 2 gestões. E esse efeito político classista, em que eu participei por muito tempo, me trouxe também a ser um engenheiro da Riocel. Na época eu fui engenheiro florestal lá da Riocel durante 15 anos e ali eu tive um aprendizado muito grande na área florestal. Agradeço também muito aquela empresa. Foi o único emprego que eu tive, foi esse. Depois eu trabalhei como um engenheiro independente e acaba que depois dessa gestão da presidência da AGEF, que é a Associação Gaúcha dos Engenheiros Florestais, eu me tornei presidente da Geflor também por 2 gestões, entre 1991 e 1995, como você citou. E foi com muita satisfação e muito orgulho por ter sido também o primeiro engenheiro florestal presidente da Geflor, né? Isso foi um fato marcante para mim e eu acredito que não pela minha pessoa e não pela minha formação, mas pela aproximação da nossa técnica florestal trazida para dentro da Geflor e que teve continuidade com outros companheiros e colegas florestais que aqui tiveram. Veio muita gente da área da engenharia para dentro também da Geflor e do sistema integrado todo das empresas, que foi foi uma evolução grande. E até hoje o pessoal tem uma participação muito efetiva. Ronaldo, na época que você era presidente, você estava então na Riocel. Eu já estava saindo da Riocel naquela época, né? Que eu entrei na Riocel em 75 e saí de lá em 91. Foi quando eu assumi a Geflor, foi exatamente naquela transição. E conta pra gente como foi, assim, o trabalho dentro da Riocel e aí o teu trabalho depois como consultor, como engenheiro independente. Uhum. Que características tinham esse trabalho lá dentro? A gente sabe que você trabalhou um pouco com colheita, fez todo um trabalho de modificação de colheita na Riocel. E como é que isso depois seguiu caminhando junto na tua vida profissional? Eu sempre gostei muito da área de mecanização, né? Estive ligado também porque participei, na minha vida eu participei do automobilismo brasileiro e gaúcho, fui piloto durante muitos anos e então a mecânica estava no meu sangue também. Quando eu me formei, fui trabalhar na Riocel e caí na área de colheita, eu agradeci, porque ali estava muito mais a parte da mecanização à minha frente. Só que naquela época a mecanização era muito empírica e começamos a trabalhar no desenvolvimento da mecanização florestal naquela época, que praticamente toda a colheita, todo o descascamento da madeira ainda era praticamente feito manual. Então ali eu comecei a colocar as primeiras máquinas, os descascadores mecânicos, fui buscar na Finlândia também alguns equipamentos como forwarder, né, da Valmet, que foram os primeiros que vieram para o Brasil. Depois trabalhei com os forwarders da Ingesa, que era a empresa de engenharia no Brasil, não existe mais hoje, mas era uma empresa muito grande, muito conceituada.
E ali eu comecei a desenvolver junto daquela empresa as máquinas como eu imaginava, que também poderiam ser melhores, né? Melhores condicionadas tecnicamente. E assim fui desenvolvendo. Até que chegamos numa determinada época em que eu já estava fora da RioCell, que eu saí no ano de 95, então foi nessa data. E como consultor eu continuei trabalhando ainda na RioCell durante 7 anos. Eu continuei trabalhando na empresa. E num dos trabalhos como consultor que eu já era, do trabalho que eu fornecia para aquela empresa, foi o desenvolvimento dos harvester. Então, me colocaram aquele desafio. Naquela época, os harvester eram uma incógnita, né? Será que isso funciona? Como é que vai ser? Quanto é que custa? O que produz? Então, eu tive que sair atrás de todas essas informações, inclusive fora do Brasil, para que a gente pudesse fazer um trabalho que atendesse a expectativa da RioCell, né? Nesse sentido. E foi feito com sucesso. E hoje, no Brasil, é uma tecnologia totalmente dominada. E como é participar disso, de toda essa transformação? Isso é muito... traz para ti como pessoa também uma bagagem que é muito importante, é muito boa, é muito gostosa. É toda uma transformação de um setor. Eu acho que a palavra é gratificante. Eu tive naquela época... Eu me lembro, contar um fato assim bem... quando eu entrei lá, o meu gerente, eu entrei como engenheiro florestal, meu gerente era o Dr. Vilmar Howe. E ele me falou, vamos conhecer a área florestal, vou te apresentar a área florestal para te começar a entender tudo como é que funciona aqui para nós trabalharmos juntos. E nós fomos para o campo. E as primeiras visitas que eu fiz, eu fiquei muito impressionado no sentido negativo. Porque eram muitas pessoas trabalhando no campo, muitas pessoas. E naquela época haviam alojamentos nas fazendas e moravam até famílias ali. Crianças, mulheres, né? Moravam em casas que eram instaladas naquele setor, porque a mecanização era muito baixa, então tinha muita gente. E eu fiquei muito mal impressionado com aquilo e um dia voltamos do campo e eu falei para ele, olha... a impressão que eu tenho é que eu não vou continuar trabalhando aqui. Mas por quê? Porque eu já tinha andado, na verdade, né? Eu já tinha andado em vários países naquela época, olhando a parte florestal mais desenvolvida, né? E optei pela RioCell naquela época, fui trabalhar lá porque era uma grande empresa, eu queria aprender com eles. E aquilo não estava me fazendo bem. Então eu falei, ou nós modificamos esse segmento, ou eu não tenho vontade de ficar aqui, né? E ele falou, não, então faça uma proposta. E aí falamos com o diretor, na época, o Dr. Aldo Sani, e ele falou, faça uma proposta. E eu comecei então a projetar alguns equipamentos, aí começou. Então, a partir dali, eu acho que eu me fortifiquei com aquilo, profissionalmente, e também tornei o setor ali mais bem consistido, no sentido da mecanização, e aí tudo andou muito melhor. Nós tínhamos na época, dentro da área florestal, 2.000 funcionários. E hoje se trabalha talvez com 1/5 disso, né? Com toda a mecanização que tem. Aumentou muito a produção, os custos melhoraram, os equipamentos estão aí. A parte mecanizada no Brasil hoje também está muito bem desenvolvida, né? Eu trabalho hoje também eu trabalho com harvester e com forwarders, até hoje estou trabalhando, a minha empresa ainda funciona na área de colheita, na parte de comercialização da madeira e de produtos florestais. Então me sinto muito orgulhoso por ter participado na época, né, de toda essa evolução da mecanização. Parabéns para essa trajetória. É isso que a gente tem buscado dentro dessas entrevistas, é resgatar um pouco até da história do setor florestal e como vocês, ex-presidentes, têm essa participação e como é importante a gente conhecer vocês e essa participação que é o que constrói a associação também, né? É feita de pessoas que mudaram a história florestal. Perfeitamente.
Então, é mais um dos motivos que a gente tem feito essa rodada de conversas. Eu acho muito importante vocês terem feito essa convocação de pessoas para contar um pouco da nossa história, porque eu acho que tem muita coisa guardada. Exato. Né? Tem muita história que vocês não tem como colocar isso para o grande público, para o próprio setor, né? Às vezes você não tem toda a oportunidade, né, de contar a sua própria história, né? Que não é a própria história da gente, né, da pessoa, né? Mas é a própria história de muita gente que trabalhou conosco e que também é responsável por isso. E tu mostra para os novos associados, para as novas empresas que estão no estado ou que têm interesse de estar, um pouco da história do que a gente de como é que a gente foi se desenvolvendo. O próprio associado, às vezes, ele tem uma dificuldade de saber onde encaixa a associação, como ela se encaixa. Então, contar essa história faz tu te sentir mais pertencente àquele espaço ali. Perfeitamente. Quando eu vim para a AGEFLOR, eu senti que a necessidade de fazer essa abertura maior do setor, pela importância que ele tem, né? E como eu já vinha de uma empresa grande que me ensinou muito, eu fiz muitos treinamentos, muitos cursos, viajei pelo mundo inteiro também como consultor. Eu trabalhei em 9 países diferentes. Então, eu acho que nessa época, quando isso aconteceu, eu me dei conta do quanto nós ainda tínhamos que andar, né? O importante é criar referências para que você consiga entender até onde você chegou e até onde pode chegar, né? E nessas empresas que eu visitei, onde eu trabalhei no Canadá, nos Estados Unidos, que também me ensinaram muito, né? A gente trazendo para cá isso, e ainda hoje, como estamos aqui conversando, né? Quanto é importante passar isso adiante e falar com pessoas da área privada, do governo, né? E o meu sonho é ainda, como engenheiro florestal, ver o setor, né, ainda dentro de um patamar que ele merece, que ele ainda não está. Ele andou muito, evoluiu muito. As pessoas que trabalharam nesse setor todo aqui na AGEFLOR e em outras entidades também, tem um valor enorme, conseguiram com o seu trabalho, a sua inteligência, colocar esse setor num patamar ainda muito maior do que já era, mas ainda tem muito pela frente, né? Pela grandeza da nossa atividade, eu acho que já existe um respeito muito grande pelo setor florestal, mas ainda tem pequenos entraves que calçam, né, com o melhor desenvolvimento e que a gente pode ainda trabalhar muito nesse sentido. Fiquei curiosa sobre o automobilismo. Ele nunca foi profissional, sempre era um hobby. Não, eu fui profissional. Eu tenho carteira de piloto. Mesmo? Sim, eu corri campeonato. Porque a hora que tu vai correr campeonato brasileiro, por exemplo, tu tem que ser profissional. Tem que ter passagem pelos campeonatos estaduais, tem que ter uma carteira de piloto, né? Eu corri 13 anos de automóvel. Quando eu cheguei na RioCel, inclusive começou a criar um conflito, porque eu não conseguia mais atender as duas partes, né? Por exemplo, durante a minha faculdade, eu fiquei o tempo inteiro praticando esse esporte. E foi bom tu me perguntar sobre isso, porque eu acredito que o que eu aprendi muito da engenharia florestal foi na universidade. Mas também depois pelos trabalhos que eu fiz no exterior, pelas viagens que eu já vinha fazendo antes de me formar, né? E a experiência do automobilismo me criou um pacote que acho que me tornou mais forte, né? O automobilismo é um esporte muito desafiador, sim, como todos os outros, mas tem alguns ingredientes que são ainda mais exigidos da gente, que exigem mais da gente, né? Porque ele tem mais risco, ele tem uma adrenalina muito alta, você tem que ter muito controle emocional, muito treinamento, também como qualquer outro esporte, mas ali mais ainda, que você está sozinho dentro de um cockpit com muita gente te pressionando, né?
para que venha melhor tempo, para que tu consiga ganhar corridas. Então ali eu me desenvolvi muito e hoje atualmente, eu aplico muito ainda do que eu aprendi lá. Aqueles desafios me tornaram com a casca mais grossa, né? E isso eu apliquei quando eu precisei usar dessa questão de ter me tornado mais forte, né? Os desafios que a gente tem pela profissão também vêm dali, que eu aprendi a enfrentar aqueles desafios com coragem, né? Com determinação e muita disciplina. Sim. Porque qualquer esporte requer disciplina. Aquele muito mais ainda também por uma série de motivos que são pertinentes àquela atividade. E isso eu consegui depois transferir, né? Quando eu vim trabalhar na RioCel, eu já não conseguia mais conciliar. Então, às vezes eu dizia, olha, eu tenho que correr em Brasília nesse domingo, como é que eu vou fazer? Então, eu tinha que sair de lá, às vezes na sexta-feira, e isso começou a me causar um constrangimento dentro da empresa que eu já trabalhava, né? Então, eu falei, bom, é a hora de parar. Eu não vou parar na Fórmula 1, né? E eu então comecei a entender que o segmento daquilo tudo era na RioCel, era na profissão do engenheiro florestal. Hoje tu corre ainda? Não, imagina. Não, eu corri até aos 30 e poucos anos só de idade. Depois dali, os teus reflexos não são os mesmos, a vida tu começa a enxergar diferente, né? A gente tem que ser jovem também para estar naquela atividade. Mas ali me ensinou muito. Eu acho que o casamento da minha engenharia florestal com aquele esporte que eu pratiquei me tornou muito mais forte. Eu acho que o esporte ele agrega muito. Eu acho que ele te ensina a ser muito resiliente, te ensina a ter muito foco, muita disciplina. Não é fácil. O esporte, qualquer um, ele ensina muita coisa. E dependendo do automobilismo também tem muito da quantidade de dinheiro que tu tem para andar, por exemplo, nos melhores carros, andar na frente, né, nas corridas. E na época a gente não tinha muito dinheiro, a gente dependia muito de alguns patrocínios e tal. Teve prova do Campeonato Brasileiro que a gente nem ia, porque não tinha todo o recurso suficiente para aquilo. Então, essa luta, inclusive, para vencer tudo aquilo, é que fazia da gente se tornar mais forte. Ronaldo, com relação à tua participação aqui na Geflor, no dia a dia, as alterações que a gente sabe que você implantou dentro da associação, trazer ela para tempos mais modernos, uma diferença de metodologia de trabalho, de posicionamento de própria vice-diretoria, dos cargos que existem em todo o estatuto dela. Conta um pouco para a gente como foi atualizar a Geflor naquele período. Uhum. Então, logo que eu cheguei aqui, eu imaginava o tamanho do desafio que eu teria. E eu falei, sozinho eu vou produzir muito pouco. A Geflor tem uma abrangência muito grande, ela tem uma importância muito grande. Ela tem uma demanda muito grande dos seus temas, né, ligado à área florestal. Somos empresas de base florestal, então eu imaginava o quanto nós teríamos pela frente. E de que maneira eu poderia, então, contar com o apoio das pessoas, né, que deveriam estar comigo naquele momento e naquela gestão. Então eu criei um sistema de gestão participativa. Então, todos os membros da diretoria, dos conselhos, eles se tornaram pessoas que a elas foram guindadas metas, desafios, para que eles pudessem atuar em um determinado segmento dentro do setor. Por exemplo, quem ia atender a parte governamental? Então, elegemos um membro da diretoria para nos representar na área governamental. Quem iria ser responsável pela análise do desempenho das empresas, da parte de produção, etc., o apoio nesse sentido? Tínhamos um membro da diretoria que começou a atender aquela parte. Tínhamos um membro que tratava da parte jurídica, não é? Tínhamos um membro que era responsável por tratar dos assuntos administrativos.
Então, o que aconteceu? Na prática, essas pessoas estavam aqui dentro, cada um com o seu tema, traziam para dentro da associação as suas demandas, nós tínhamos mais informação e mais condições de atender aquilo que estava sendo solicitado para a associação. Ora, isso criou uma abertura, elencou, né, uma abertura da associação muito grande, porque estávamos em todos os lugares, né? Não era o presidente que andava correndo todo dia para cima e para baixo, sem que, com certeza, não atenderia grande parte daquilo que ele estava sendo para atividades que ele estaria sendo convocado. E aquilo eu acho que criou também uma afinidade maior entre os membros, pela participação efetiva de todos aqueles que estavam sentados naquela mesa, e nos tornou conhecido. Porque à medida em que nós estávamos presentes em vários momentos, em vários segmentos, em várias atividades ligadas ao setor, nos tornou mais conhecido. Por exemplo, criamos um stand na Expo Inter. Era um negócio inédito, falando, será que isso vai dar certo? Mas foi uma tentativa válida e muito, muito real que aconteceu. As pessoas iam lá, nos visitavam, ali nós entregávamos um folder naquela época, alguma coisa que pudesse tornar o setor mais conhecido. As pessoas ficavam surpresas, porque não sabiam de tudo aquilo que nós produzíamos, da importância daqueles produtos da madeira, né? Então, isso tudo foi sendo muito importante. Então, eu acho que o início, como tu me perguntaste, a primeira alavancagem que nós conseguimos dentro da AGEFLOR foi essa administração participativa. E depois, eu acredito que um dos itens mais importantes que nós conseguimos, que era uma meta minha e de todos os membros da nossa associação, da diretoria, dos conselheiros, era tornar o setor mais aberto à sociedade, aberto ao governo. Nós tínhamos algumas limitações nesse sentido. As empresas talvez trabalhassem até com alguma dificuldade com esta visão, porque tinham o setor ele tinha aquelas dificuldades de licenciamento, etc. Então parecia que estava trancado. E eu queria dar uma luz, né? Tipo assim, o nosso setor é importante, ele é grande, ele é muito técnico e a sociedade tem que nos conhecer mais, né? E conseguimos isso através de vários eventos, vários treinamentos, vários cursos, as visitas técnicas que nós fazíamos, né? Então, o que começou a acontecer? Por exemplo, vamos fazer uma visita às empresas da Argentina. Então, a AGEFLOR ia na Argentina. Muitos membros das empresas florestais associadas, né, nos acompanhavam. Nós tivemos excursões aqui com mais de 50 pessoas. Visitamos correntes, missões na Argentina. As serrarias naquela época da Argentina, elas eram mais tecnicamente melhores, né, melhores do que as nossas. Então nós dali trazíamos um conhecimento melhor, já começávamos a tratar aqui dentro de como faríamos para também evoluirmos, talvez ficar com algo parecido como eles tinham. Visitamos o Uruguai, visitamos empresas no Chile e, inclusive, participamos da Feira de Hannover, na Alemanha. Né? Lá eu tive a honra de ser palestrante lá, representando aqui a nossa associação. Eu fiz uma palestra sobre o eucalipto nessa Feira de Hannover, a convite também do Sindmadeira, que nos acompanhou. Eles criaram esse cenário lá dentro daquela feira e tivemos lá uma representação entre Sindmadeira e a AGEFLOR de mais de 15 pessoas. E foi sensacional, porque dali também trouxemos muitas informações para o Brasil. E aquela feira também, como ela é uma das mais fortes no mundo, né, no setor florestal,
Ali tivemos a participação e depois outras gestões também participaram, o que trouxe para nós um conhecimento muito grande por exemplo, de equipamentos que a gente não tinha no Brasil, né? De práticas de trabalhos com madeira que a gente ainda não conhecia, né? Como o finger joint, que foi uma coisa que nós aprendemos muito lá também naquela época, como trabalhar com aquela madeira, com aquele procedimento. Enfim, foram sempre aprendizados que foram importantes através desses procedimentos que fazíamos nas nossas visitas técnicas. Ronaldo, tu trabalhou também uma interlocução muito forte entre a AGEFLOR, o setor privado e o setor político, né? Uhum. Tu tinha muito essa visão de que o governo precisava andar lado a lado, né? Precisava ter uma participação sempre muito próxima entre a associação e o governo. O que tu conta um pouco para a gente sobre isso? É importante a tua pergunta. Eu entendia, e na época nós tínhamos pouco isso, então eu entendia que nós tínhamos que ter uma aproximação muito maior com o governo, com a Assembleia, né, com os vereadores daqui, e então criamos um cenário muito bom nesse sentido. Por exemplo, o governador Alceu Colares, na época, eu acredito que tenha sido um dos governadores que mais nos incentivou, que mais nos deu o respaldo. Não foram poucas vezes em que o governador nos chamava. Ele tendo lá no Palácio assuntos ligados à área florestal e área ambiental, ele mandava nos chamar. Eu fui falar com ele várias vezes. Chegava lá, eu imaginava que eu ia conversar com ele, e lá tinha uma reunião com mais de 15 pessoas, e que ele falou, não, espera um pouquinho, tema ligado à área florestal, área ambiental, vou chamar o Ronaldo, ou o vice-presidente, era o Roque, o Gino Mazzocato, que foi o nosso vice-presidente também, iam lá conversar com o governador. Então, o que aconteceu? Aconteceu que o trânsito nosso ficou muito melhor, né? Nós tínhamos uma abertura com o governo espetacular naquela época, né? Porque já existia o conhecimento, então, do governo, do nosso trabalho, e nós tínhamos uma facilidade maior de conversar não só com o governador, como todo o staff daquele governo, que era de uma importância enorme para o nosso desenvolvimento, né? E assim aconteceu também com a Assembleia Legislativa. Sim. Várias vezes participamos em atividades e reuniões com os deputados, com pessoas que vinham visitar também. Aqui estiveram vários deputados dentro da AGEFLOR, a nosso convite, alguns vereadores na época. Por exemplo, o deputado César Schirmer, na época, né, o quanto conversamos com ele, o quanto ele passou a entender da área florestal. Depois ele se tornou secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e vinha fazer conferências e palestras dentro das nossas reuniões, ao nosso convite, né? E ele se sentia à vontade com isso, né? Ele dizia, bom, agora eu já conheço o setor florestal e estou aqui à disposição dos amigos e dos empresários para que a gente possa criar um desenvolvimento conjunto com o nosso governo. E assim foi, eu acho que nessa área andamos muito bem, né? Tu teve uma participação no CDFlora também. Nós tivemos também uma participação muito importante antes do CDFlor. Importante comentar sobre a Associação Sul-Brasileira de Empresas Florestais. Eu fui presidente também da Sul-Brasileira num sistema rotativo. A Sul-Brasileira era composta pela Associação Paranaense de Empresas Florestais, a Associação Catarinense de Empresas Florestais e a AGEFLOR, a Associação Gaúcha de Empresas Florestais. Então, essas três entidades tinham um cronograma de reuniões que acontecia em um dos estados, num sistema rotativo, e a presidência também era rotativa. Então, uma hora era o presidente do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e quando nós fomos presidentes, eu me lembro que a gente, num checklist aí de tantos temas que seriam tratados e a importância disso, das prioridades que nós tínhamos que tratar naqueles assuntos, o que eu chamo a atenção foi em relação ao Cyrix noctilio, que era uma praga conhecida como vespa da madeira, né, que ataca o pinus, o gênero pinus,
E aquilo era uma necessidade extrema. Na época, a gente identificou que muitos povoamentos já tinham aquele ataque daquela praga e que ela era de uma importância negativa muito grande, né? Que ela se instalava num determinado local, numa floresta, e no entorno daquela floresta ela tinha um ataque também muito forte. Sim, o poder de destruição do Pinus. Eu me lembro de um técnico chamado Edson Tadeu Yates, que foi um dos responsáveis pela criação desse programa do combate ao Silix noctile, e a gente então priorizou dentro da Associação Brasileira aquele tema. E então as empresas pagavam uma taxa para ter aquela assessoria e os combates começaram a ser feitos de tal maneira que isso se tornou uma prática muito importante e conseguimos corrigir sim o combate a essa vespa de uma forma muito efetiva. Nem todo mundo participava, essa era uma preocupação, porque quem não era ligado, por exemplo, a uma associação, era um produtor independente, tínhamos que sair atrás também deles para que eles não se tornassem aqueles multiplicadores da praga e não estavam dentro do programa. Então era um outro desafio também que a gente tinha que fazer. Então nesse sentido a Associação Brasileira, além de outros temas, eu lembro que foi um assunto muito importante que nós tratamos naquela gestão da Sul Brasileira. Bom, aí entra também uma coisa muito importante que aconteceu, que foi a criação do Conselho Florestal do Mercosul, né, chamado CDFOR. Aí foi um desafio e tanto, né, porque reunirmos empresas do Brasil já era uma coisa, entidades brasileiras que tinham essa meta já era um grande desafio, né. Reunir as empresas de todo o Mercosul era um negócio gigante. E eu me lembro da participação do José Lauro de Quadros, que era o nosso diretor executivo. Teve uma participação muito grande na formação desse conselho e aos poucos, né, fomos formando esse conselho, que depois, surpreendentemente, foi até rápida a adesão dos 4 países do Mercosul na época, né? Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E começamos as reuniões em cada país. Eu fui o primeiro presidente do Conselho Florestal do Mercosul. E então, com a participação de várias pessoas daqui, por exemplo, reunião que acontecia em Montevidéu, no Uruguai. Quais as pessoas que participavam do Brasil? Foi surpreendente, né? Nós tínhamos a participação de quase todas as entidades ligadas ao nosso setor. E a pessoal do IBAMA, da Emater, da AGEF, Associação dos Engenheiros Florestais, pessoal que vinha de outras entidades, como sindicatos, o Sindimadeira, sempre presente. Enfim, eu ficava surpreso com a adesão, né? Por exemplo, a importância disso tudo, fazendo assim uma citação pontual, foi dos alunos da engenharia florestal. Então, as universidades desses 4 países começaram a conversar. Isso foi um trabalho também que foi delegado ao Juarez Martins Roupe, que era um professor de civicultura da Universidade Federal de Santa Maria, que nos deixou muito cedo. E ele, então, conseguiu fazer uma coordenação entre as universidades do Mercosul, que teve um resultado espetacular. Começaram a vir gente do Uruguai para cá, fazer estágio nas empresas do Brasil e vice-versa. E isso trouxe um congressamento entre aqueles futuros profissionais de uma importância muito grande. E tu imagina, de cada segmento, como de serrarias, né, de laminadoras, de beneficiadoras, empresas de exportação, começaram a conversar. E surtiu dali muitos negócios na época, né, interligados às empresas do setor florestal do Mercosul. Era um sistema rotativo de cada presidente ficaria por 2 anos, eu fiquei os 2 primeiros anos, e passamos depois da presidência para o pessoal da Argentina,
que depois foi até o pessoal do Uruguai, e ali eles começaram a ter problemas de entrosamento e etc. E o CDFOR hoje, eu não acompanhei mais tão próximo, mas eu acho que ele está muito estagnado. Ele não está andando como deveria, as reuniões não têm acontecido, ele não foi extinto, sim, mas está precisando de uma alavancagem. Alguém que pegue isso e continue, porque naquela época foi muito espetacular os resultados que aconteceram. Bom, fica um alerta então. Eu gostaria muito de ver alguém dar sequência a isso, porque não tem nem como expressar, não é, todos os resultados que aconteceram. Imagina essas empresas todas conversando. Além do mais, é importante comentar, eu ia esquecer, reuniões que nós fazíamos então, fizemos reuniões nos 4 países, né? Por exemplo, em reuniões, principalmente do Uruguai e do Paraguai, sentava na mesa conosco o presidente da República. Eu me lembro que uma vez, sentado com o presidente do Uruguai, ele falou, então no Brasil funcionam assim também essas atividades, dessa forma, sem entrar em detalhes. Ele falou, então no Uruguai a partir de agora vai ser assim. E no Paraguai também isso aconteceu. E aconteceu realmente, aquelas questões do trato da silvicultura, do trato político, inclusive daquelas questões do setor florestal, elas mudaram repentinamente no Paraguai e no Uruguai com vantagens técnicas, né, que também nos beneficiavam, né? Não era uma questão de concorrência, ao contrário. Era uma troca de informações. Era uma troca de informações salutar, né? E os presidentes das repúblicas, sentados na nossa mesa, nos tornavam muito fortes. E sabe que eu tenho uma impressão de que pós-pandemia a gente ainda está reorganizando as casas. Eu acho que as coisas mudaram muito. Essa vinda da tecnologia, a transformação de muita coisa no online, a reunião online, a discussão online, ela veio para facilitar, mas ela dificulta um pouco também de tudo isso que se construiu no passado, essas relações muito mais próximas. Então, talvez a gente esteja caminhando ainda por um jeito novo de se trabalhar, e esses resgates, eles começam a acontecer porque também existe a necessidade, como a gente tem a necessidade que tu está apontando de resgatar isso, talvez do outro lado também seja uma verdade. Basta alguém tomar a frente. São coisas, eu acredito, também irreversíveis, né? As coisas evoluíram muito, né? Nós temos hoje tecnologia para nos comunicarmos de forma até mais fácil, mais ágil e mais rápida. Perde-se um pouco daquele efeito presencial, em que muitas coisas presencialmente falando eram muito importantes, tinham um resultado muito bom, né? Por outro lado, também hoje temos uma velocidade maior que nos capacita a conversar. Por exemplo, fizemos uma reunião sexta-feira agora passada, na ala da engenharia florestal. Está sendo criado um novo grupo de desenvolvimento de algumas atividades, depois eu posso te falar sobre isso. Então fizemos uma reunião por vídeo, né, que cada um estava numa cidade, então isso facilita bastante. Mas anteriormente a isso, tivemos um evento, né, agora dos engenheiros florestais na cidade de Lajeado, em comemoração aos 50 anos da engenharia florestal, foi muito importante. O Jorge Ainek, aqui da AGEFLOR, estava presente, assim como outros membros da AGEFLOR também, né? E dali então saiu um chamado Pacto pela Engenharia Florestal. Estamos em 4 membros, eu faço parte dessa comissão, em que estamos revendo algumas coisas da engenharia florestal, no sentido de darmos apoio ao atual presidente da AGEF, né? E a todos os membros daquela diretoria da Associação Gaúcha dos Engenheiros Florestais, e que justamente por esse tema que tu falaste dessa modernidade atual que muda um pouco o rumo de toda essa comunicação, né? Então, em apoio à atual gestão da AGEF, nós estamos trabalhando nesse sentido, visando também a universidade. Sim.
os engenheiros florestais também estão sentindo a necessidade de algumas alterações, de algumas mudanças, de uma forma salutar, né? Precisamos colocar ali temas atuais como essas mudanças climáticas, né? Inteligência artificial, né? Enfim, uma série de temas que devem entrar talvez para a engenharia florestal. Exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, toda essa tragédia que aconteceu o ano passado com o nosso sistema ambiental. E ali o engenheiro florestal tem muito a contribuir com a recuperação disso tudo. Mas ainda está faltando uma caracterização maior nesse sentido, que é um espaço que o engenheiro florestal tem muito grande nessa área, né? Nós podemos ali alavancar sistema de recuperação dos solos, das barrancas dos rios, das matas ciliares que foram embora, né? Dos terrenos que ficaram improdutivos, não é? Ali o engenheiro florestal tem um espaço muito grande que deve ser rapidamente ocupado pela nossa engenharia florestal. Então, voltando ao tema que tu me perguntaste sobre essa colocação da nossa relação de comunicação dentro das nossas entidades, eu acredito que a gente vai se adequando também a toda essa coisa da mídia hoje, da comunicação, e que a gente tem que aproveitar isso também, porque não tem mais a desculpa de estarmos longe. Sim. Né? Estamos todos muito próximos. Pode estar em outro país fazendo uma reunião sem problema nenhum. Eu acho que isso é uma coisa interessante, muito boa que aconteceu. Embora percamos um pouquinho, como já falei, do fato presencial. Mas aqui na AGEFLOR, eu acho que está havendo, né, a modernidade também está aqui dentro. Eu estou acompanhando à distância, né? O grande foco, eu acho que o grande trunfo que na minha passagem aqui na presidência, o grande trunfo foi exatamente esse ponto de colocar o setor florestal à vista, ter uma abertura maior. Havia o nosso trabalho era muito restrito às nossas margens, né? E eu sentia que o setor florestal tinha que ganhar espaço para ganhar respeito. Isso aconteceu, mas ainda precisa mais, né? O setor florestal é responsável por uma gama enorme de produtos, de empresas que são desconhecidos, né? Que são desconhecidos e são de uma monta muito grande, né? Hoje o setor florestal do Rio Grande do Sul ele é responsável por uma exportação de 2 bilhões de dólares por ano. Nós geramos 3 milhões de empregos na área florestal do Brasil, na área de florestas plantadas, eu me refiro, né? Então é muito grande, né? Merece um respeito muito grande. Ronaldo, o que mais tu consegue nos contar, lembrar, trazer daquele período à frente da associação? Tu fez parceria com o Roque. O Roque foi também um presidente que foi muito marcante, vocês trabalharam juntos. Uhum. O que tu conta mais pra gente daquele período? Por exemplo, a presença do Roque foi muito importante, ele foi meu vice-presidente, depois se tornou presidente. A gente gostava muito de tratar do assunto também ambiental, né? Eu queria fazer muita menção ao setor ambiental, porque uma das coisas que nós precisamos ter muito clara é que nós somos ambientalistas, né? Tanto as empresas florestais como os engenheiros florestais. Eu acabei de falar nessa oportunidade no evento dos 50 anos da engenharia, que na verdade nós fomos produzidos para trabalharmos com a madeira, de produzir móveis, de produzir produtos de madeira, produtos não madeiráveis, né? Mas nós temos no âmago da nossa profissão e das nossas empresas, nós somos ambientalistas. Nós temos muito cuidado com o trato desse tema, né? Por exemplo, lembrando da época que você fez menção à presença da participação do Roque Usten,
falávamos muito naquela época da área ambiental da importância que nós temos em relação ao sequestro, né, do dióxido de carbono. Tem noção de que eu acho que nós temos hoje no Brasil em torno de quase 10 milhões de hectares plantados. Aqui no Rio Grande do Sul tem quase 1 milhão de hectares plantados, entre eucalipto, pinos, acácia negra e outras, como o plátano, que também foi desenvolvido aqui para atender demanda de algumas empresas, né? Como por exemplo, e outras espécies que também são cultivadas. Aqui no Rio Grande do Sul, com 900 e poucos mil hectares que temos, vamos falar em números redondos, 1 milhão de hectares, né? Nós temos uma importância enorme no resgate do CO2. Esse CO2 é colocado através do lenho, das árvores, e depois isso vai para o solo. O que elas devolvem para a atmosfera, essa quantidade de oxigênio, isso é uma reação importantíssima que nós temos como uma ferramenta importantíssima do nosso setor, né? Então, o meio ambiente está completamente ligado à nossa atividade. E eu gostaria, no futuro, que nós fôssemos ainda melhor entendidos e reconhecidos por isso. Olha, o meio ambiente que vai ser o tema do futuro, né? Não vai ter, eu acho que vai ser um dos mais importantes temas a ser tratados no nosso planeta, até porque estão previstas mudanças climáticas radicais no futuro, não é? E aí nós vamos ter a chance e a oportunidade, se nós conseguirmos ganhar mais conhecimento nessa área ainda, para contribuir com o nosso planeta. Então, não só a engenharia florestal, como as empresas florestais que têm os seus engenheiros dentro desse complexo, vão ter uma importância muito grande. Então, já naquela época, trabalhavam, né, a ideia das mudanças climáticas. Eu tenho alguns documentos da AGEFLOR, em que de tantas palestras que fizemos, conclaves, congressos, não é? Que já no ano de 1985, quando nós estávamos lá na AGEF, falávamos sobre mudanças climáticas. E hoje o tema é mudanças climáticas, né? Cada vez vai ser mais, não é? Então, eu acredito que esse tema do resgate do CO2 é uma ferramenta poderosa que as nossas empresas têm. O efeito mercado de carbono, que vai ser uma reposição, né, das empresas que não têm como fazer a reposição florestal, pelo quanto que elas poluem, eles vão comprar tipo selos, né, de carbono, vão comprar na Bolsa de Valores, e esse dinheiro vai ser colocado de volta na área florestal para a produção de árvores, né? Esse é o grande futuro. Ainda um mercado complexo, caro, mas eu acredito que no futuro ele vai ter um ajuste para que isso se torne uma prática mais palpável para o setor. Então veja aí a importância, né, que as empresas têm no futuro de fazer esse trabalho. E importante também mencionar em relação à área ambiental o quanto as empresas têm um cuidado hoje com as matas nativas, por exemplo, né? Eu, quando fui diretor do Departamento de Recursos Naturais Renováveis, que na época era o órgão licenciador, fiquei ali 1 ano e meio como diretor. E vi a dificuldade que o governo tem de manter parques e reservas florestais, por exemplo, né? São muitos parques que o Rio Grande do Sul tem. E não é por falta de bons profissionais que o Estado tem, não é por falta de interesse em fazer um trabalho bem feito, mas é principalmente por falta de recurso. Então o Estado não consegue atender a demanda dos parques, das reservas, das áreas de preservação permanente, por falta desses recursos. E que nas empresas, por ter um capital privado, esses recursos são muito bem tratados. Grandes empresas no Brasil detêm áreas tão grandes quanto a floresta nativa brasileira, afora a Amazônia, afora, logicamente, a floresta amazônica, né? Me referindo à área, né? Então, eu acredito que
no futuro, esse tema ele vai ser de uma importância tão grande que ele está exigindo já neste momento uma atenção nossa e uma melhoria dos nossos conhecimentos nesse sentido. Isso eu acho que faz uma menção muito grande àquela época, né? Que nós trabalhávamos já pensando muito na área ambiental. Eu gostaria de, particularmente, como profissional dessa área, né, que nós tivéssemos um reconhecimento e um esforço nosso também muito grande para que nós trate esse tema da área ambiental ainda com mais carinho, para que possa a sociedade brasileira nos dar esse reconhecimento como merecemos. Merecido reconhecimento mesmo. Ronaldo, sabe que a gente termina a entrevista com um bate-papo de perguntas e respostas. Algo muito natural que te vem à mente. Então, queria saber se eu posso brincar agora um pouquinho contigo. Se for uma brincadeira salutar, com certeza, vamos lá. São 4 perguntinhas. A resposta é aquela assim que brilhar para ti. Uma espécie florestal? Uma só? Uma só. Uma exótica? Eu acho que vou me referir a... Eu não vou responder uma só, mas eu vou responder assim. O eucalipto é por ter a maior representatividade no estado, né? Ele tem 60% da área plantada é de eucalipto. Mas a importância do pinus é enorme, né? Sim. Porque toda a região serrana, por exemplo, inclusive onde eu estou mais concentrado, a quantidade de empresas florestais que tem ali, serrarias, né, laminadoras, que estão concentradas ali na região serrana, representam 30% do plantio florestal do estado é de pinos. E um percentual um pouco menor de acácia negra, mas também de uma importância muito grande, né, pelas empresas que hoje trabalham com essa espécie. E outras espécies também. Mas, respondendo a sua pergunta, se for pelo tamanho da área plantada, o eucalipto. Um uso da madeira, algum destino que ela tenha um produto? Olha, por exemplo, também pelo volume, pela alta produção, a celulose, que é o produto que mais exportamos, que é procedente da matéria-prima florestal, né? E depois a madeira serrada, que inclusive muito nos preocupa hoje, né, com o problema da taxação americana. A madeira serrada que tenha toras, por exemplo, de um diâmetro intermediário, né, nem com um diâmetro muito pequeno nem muito grande, é muito utilizada para exportação americana, né, para cercas e outras demandas que os americanos têm. Utilizam muito a madeira de pinos do Brasil, e que hoje me preocupa bastante em função dessa taxação. Mas, nesse sentido, sim, eu acho que o que lembra bastante é a celulose, a madeira serrada e a parte da movelaria também. Uma entidade do setor? Eu acho que é a Geflor. E uma personalidade? Essa é difícil. Eu vou citar um nome de uma pessoa que eu trabalhei muitos anos com ele e que eu acho que ele é uma personalidade do setor e não é um engenheiro florestal, para não ficar bairrista, né? O nome dele é Manuel Stringini. Ele acabou de nos deixar também, né? Ele foi um dos diretores da Riocel. Ele foi prefeito de Guaíba por 2 gestões. Mas ele era um cara tão ligado à área florestal, tão ligado, que merecia todo o nosso respeito pela sua dedicação, a intensidade de como ele tratava o tema, não é? E ele foi a pessoa que trouxe a Riocel para o Brasil, na época Borregar, e instalou em Guaíba. Ele faleceu há pouco tempo, agora faleceu, infelizmente,
mas ele foi o grande responsável por trazer a fábrica norueguesa a se instalar em Guaíba, né? Então, o histórico dele é fantástico. E ele era de Guaíba. Ele era morador de Guaíba e ele foi a pessoa, o primeiro responsável pela instalação da fábrica em Guaíba. E depois, por esse motivo, também se tornou funcionário, acabou sendo, ele era o nosso gerente florestal, mas ele tinha nível de diretor, né? E eu trabalhei com ele o tempo inteiro, né? Os 15 anos que eu tive lá. Eu trabalhava diretamente com ele. Então eu tenho condições de avaliar a importância dele dentro da empresa, mas muito mais que isso dentro do setor florestal. E dentro da própria sociedade, porque se ele chegou a ser prefeito 2 vezes, ele tinha o reconhecimento também. A segunda vez que ele concorreu, ele foi eleito com 90% dos votos. Então, o respeito que a sociedade tinha em Guaíba por ele, se ele se tornasse um candidato em escalas maiores políticas, certamente ele seria eleito. Ele foi um grande prefeito da cidade de Guaíba e conseguiu unir as pessoas, o que é muito difícil, né? Uniu representantes de vários partidos no governo dele. E a cidade foi muito bem conduzida por ele naquela época. E um caos, uma história engraçada dentro dessa jornada toda? O que te vem à memória? Histórias temos muitas, né? Engraçadas? Nem tanto. Mas, assim que me ocorre, até fazendo uma lembrança ao Dr. José Lauro de Quadros, o nosso diretor executivo, ele sempre me dizia que, independente da hora que ele fosse dormir, às vezes cansado do nosso trabalho, por exemplo, a gente viajava para fazer uma reunião, aquela fora do Brasil, ele acompanhou no CDFOR, na Sul Brasileira, quantas vezes tivemos reuniões em Santa Catarina, no Paraná, e ele sempre me dizia que ele levantava após as 5h30 da manhã, entre 5h30 e 15 para 6 da manhã ele levantava, ele estava acordado, né? Tomando chimarrão. Foi muito engraçado essa história. Então eu falei para ele, um dia eu vou descobrir como é que se tu está me mentindo ou está falando a verdade. Ele disse, não, independente da hora que eu vou dormir, 5h30 eu estou acordado, tomando chimarrão. Muito bem. Então, um dia na reunião da Sul Brasileira, em Curitiba, nós estávamos num hotel, ele estava num apartamento, eu estava no apartamento ao lado, né? E fomos aquela noite de evento e reunião com o governo lá, e ficamos fazendo um documento, passando das 2h30 da manhã. Então fomos dormir muito tarde, né? Até que chega no hotel, vai dormir, eu acho que eu passei das 3 horas da manhã para dormir. Eu falei, bom, então, já que chega nessa hora, é agora o momento que eu vou descobrir se o Zé Lauro está acordado. Tomando chimarrão. Ele me disse que independente da hora que ele ia dormir, então eu me lembro que eu saí de pijama no corredor do hotel e bati na porta, né? E falei, será que ele vai estar dormindo, né? E logo em seguida ele abriu a porta de pijama e cuia. Com a cuia na mão. Eu falei, tá bom. Agora até me emocionei um pouco. Ele falou, não, eu te disse que eu estava acordado sempre nesse horário. Então eu falei, positivo, agora eu vou saber que tu levanta todo dia, 5h30 da manhã. Então eu comprovei que ele realmente levantava às 5h30 da manhã tomando chimarrão. E de fato, mesmo às vezes a gente dormindo mal, eu entendia sempre que ele estava preparado no outro dia para poder fazer o trabalho com a Geflor. Ele foi um grande parceiro nessa área. Vou te contar uma coisa então. Tu não é a primeira pessoa que se emociona quando fala do Lauro de Quadros. A gente entrevistou outros ex-presidentes e a emoção ela vem em todos que relataram a participação dele. Então, o Totti foi um que também se emocionou muito.
falando do Zé Lauro de Quadros. Então, não te preocupa, porque isso já aconteceu em outros episódios. E isso deixa a gente muito feliz, porque ter uma imagem tão marcante é algo que agrega demais. Foi. Ele era uma pessoa que ele trazia, ao mesmo tempo, alegria pra gente. Ele trazia um grau de profissionalismo bastante grande. Ele tinha uma oratória muito boa. E isso ajudava bastante, né? Então, eu lembro dele dessa maneira e com certeza eu acho que todo mundo que passou aqui pela AGEFLOR tem uma lembrança boa dele. Eu não conheci ele, mas meu marido fala muito do Zé Lauro e fala muito bem. Fala que ele era uma pessoa que tinha uma característica, uma postura, um jeito de chegar que era único. De fato. Desculpe, me emocionei, mas eu posso comentar contigo mais um tema. No momento, eu queria deixar registrado que eu tenho uma preocupação enorme com alguns entraves que nós temos no setor, porque eu participei dos 50 anos agora da engenharia florestal, né? E teve aquele evento também em Santa Maria, dos 50 anos da nossa formatura, né? Que sou da primeira turma, e tudo começou em 1970, a faculdade. A primeira turma se formou em 1974, 75. E a minha principal preocupação hoje em relação ao segmento florestal ligado às empresas é o sistema de zoneamento ambiental da silvicultura. Desde a época que eu estive aqui como presidente, eu participo até hoje de todas as dificuldades, os entraves que o setor tem no desempenho das suas atividades como um todo, mas o ZAS, que é esse zoneamento ambiental da silvicultura, eu acho que ele é o maior entrave que nós temos, e ele foi criado, que muita gente não se dá conta, ele foi criado em 2006. Então, fazem 20 anos que nós estamos fazendo reunião com o pessoal da área ambiental, com o governo, Na época, teve aqui na AGEFLOR, teve momentos que eu dizia, eu não quero mais participar de reuniões com muita gente do setor ambiental, etc., que milita nessa luta por manter os ZAS funcionando, porque eu enxergava como uma dificuldade tão grande que eu me dava vontade de me ausentar pelo desgaste daquilo tudo, sabe? O ZAS, ele tratou do tamanho dos maciços, né, da distância entre os maciços. Hoje ele trata da conectividade, evoluiu um pouco, mas chegou a haver momentos dentro do ZAS em que, para você ter uma liberação para plantar uma área superior a 1.000 hectares, você tinha que ter um EIRIMA. Como nós somos da área rural, eu nunca vi um EIRIMA de quem planta soja, de quem planta milho, de quem trabalha com a pecuária ou tantas outras atividades da área rural. E por isso a minha tendência de pensar que nós temos que passar em definitivo para a área agrícola, a área rural. O setor florestal pertencia ao Ministério da Agricultura, à Secretaria da Agricultura. Embora já tenha uma parte de pequenas áreas funcionando como Secretaria da Agricultura, mas o meu sonho é que isso retorne integralmente para o Ministério da Agricultura e, no caso do Estado, a Secretaria da Agricultura. Esse é um pleito que eu acho que a AGEFLOR, no meu entendimento particular, e aqui é um depoimento do Ronaldo, não é? Eu acho que é uma coisa que nós devemos tratar com um foco muito alto nesse tema. E o ZAS, como ele está criando um problema tão grande que, por exemplo, na região onde eu trabalho hoje, na região serrana, que eu trabalho com pinos, eu praticamente não vejo mais plantios de novas áreas com pinos. Sim, O licenciamento,
se ele é conseguido, ele vai restringindo. A cada momento, é por um fator, por outro, acaba que não está dando certo mais o plantio. Então, as empresas que nós deixamos de ganhar com a vinda delas para cá é um problema. Mas eu acho que um dos maiores problemas agora são as empresas que estão instaladas aqui, que vão ter uma dificuldade de obtenção de matéria-prima enorme, porque a autossuficiência deles é muito pequena. Então, essas são empresas grandes, de grande porte, e que não vão ter matéria-prima. Então, além daquelas que não vieram pela dificuldade dos licenciamentos, talvez as que estejam aqui também vão ter que ir embora. Então, eu não estou entendendo mais o nosso segmento florestal, empresarial, caso nós não tenhamos uma mudança radical na questão dos AS, que é o que hoje capitaneia os licenciamentos. Então, eu tenho conversado com algumas pessoas do setor, e é uma opinião muito particular minha, eu acho que nós tínhamos que buscar uma eliminação dos AS, porque eu acredito que ele não vai terminar nem a curto nem a médio prazo, e que as melhorias que ocorrem no decorrer do tempo nesse sentido são tão pequenas, avançam tão pouco, que eu não sei se vai dar tempo de todo mundo sobreviver. Então veja o tamanho desse problema, né? Eu acho que nós podemos trabalhar essa questão, mas é uma opinião muito particular minha, uma questão de forma jurídica. Eu acho que por entendimento da questão ambiental, nós já fizemos trabalhos com as universidades, comprovando a parte técnica, comprovando a questão ambiental, comprovando os benefícios do setor. Só desse resgate do carbono que eu acabei falando, são as árvores que estão fazendo isso. Quer dizer que nós estamos propondo que tenhamos menos árvores. Quer dizer que vamos ter menos resgate de carbono do ar em função dos AS. Então, é uma opinião, de novo, repito, é muito particular minha, mas eu acho que nós devemos tratar esse assunto de uma forma jurídica a partir de agora. Eu tenho proposto isso nos eventos que eu tenho participado e estou ganhando algumas adesões. Acredito que nem todo mundo ainda siga essa linha, mas eu acho que é um caminho a ser perseguido. E com relação à nossa participação junto ao Ministério do Meio Ambiente, às secretarias do Meio Ambiente, é uma questão conceitual também. Eu acho que o próprio ambientalismo, que tem nos prejudicado um pouco nesse sentido, não entendeu ainda quanto ambientalistas somos. Né? Considerar a silvicultura com espécies invasoras é muito agressivo. Pode haver pequenas, uma semente que possa ir colocar pelo vento em algum outro lugar, mas como acontece com todas as espécies, o vento tem em todo lugar e as sementes estão voando por aí de todas as espécies, né? Então, já a própria extinção como espécie invasora que aconteceu recentemente, já é uma evolução, mas como eu falo, é tudo, quantos anos leva para que essas coisas aconteçam, né? Então fica aí o meu depoimento, né? De que eu gostaria de ver no futuro, e não só de ver no futuro, como estou me predispondo a ajudar nesse sentido, né? Como engenheiro, como militante dessa área florestal, eu estou me predispondo a vir participar e trabalhar nesse sentido para que as empresas que nós representamos, né, a minha própria empresa, por exemplo, mas não só a minha, não é a minha empresa que eu estou falando, absolutamente, é um sistema florestal todo, está sendo muito prejudicado, e eu estou aqui para falar para os meus empresários, meus amigos, meus colegas de profissão, que eu estou aí para trabalhar nesse sentido. Eu acho que é um anseio de todo o setor, e eu acho que a tua contribuição até dentro da AGEFLOR, eu acho que isso sempre deixa essa luz mais acesa, assim. Quer dizer, alguém falando, alguém trazendo, alguém disposto a participar. É que nem quando tu comenta da tua gestão, que tu fez com que aquele grupo de vice-presidentes fosse mais participativo. Então, quando um associado também traz para dentro da AGEFLOR essa demanda com tanta vivacidade e tão disposto
a fazer diferente. Eu acho que acende uma luz que motiva todos os demais. Todo mundo está sempre muito cansado de bater nessa tecla dos As. Então, tu vai cansando, acho que é a palavra certa. Vai ficando cansado de tentar sempre debater e algo que a gente não consegue evoluir de uma maneira que seja maior esse destrave. Então, a tua colocação, ela é muito importante. E é muito importante a tua participação dentro da associação também, para que a gente una forças, porque não é só uma preocupação do Ronaldo, é uma preocupação de todo o setor. Então, todo mundo junto ganha mais força para te conseguir. Perfeitamente. Se tu me permite mais uma menção sobre esse tema, eu lembro de um cliente que eu tive, em que é uma família de advogados. E sendo que o pai desses advogados é um juiz que trabalha em Brasília, e eu, como trabalhava com eles na minha assessoria, que eu fazia a área florestal deles, então eu seguidamente estava conversando com eles, tive o privilégio de ser convidado para ir almoçar algumas vezes na propriedade deles lá, e aqui na região serrana. E um dia esse juiz me perguntou, falando sobre esse tema, da dificuldade, do licenciamento, ele dizia, ele tem ainda, né, uma área florestal grande aqui na região serrana, e ele dizia, mas eu gostaria de continuar plantando. Hoje ele deve ter 85 anos, e ele disse que gostaria de continuar plantando. Então já é uma coisa interessante, né? Ele gostava, era um apaixonado pelo setor, gostava da silvicultura. E ainda acredita. E eu dizia para ele, mas infelizmente se o senhor comprar uma área nova para plantar, o senhor não vai conseguir plantar. Porque existe essa restrição dos As aqui na região, aquele percentual que foi colocado para cada município, que é uma coisa meio, de onde é que saiu aquele percentual, enfim. E ele disse, não é possível que eu não consiga. Não, se o senhor cortar a sua floresta hoje e plantar ela novamente, o senhor já tem uma área licenciada. Mas numa área nova é com bastante dificuldade. E ele disse, isso funciona aonde? Eu falei, só no Rio Grande do Sul. Ele me disse, e se nós tratássemos esse assunto, então, assim, dessa forma, não é possível mudar esse cenário? O senhor pode me dar ele disse para mim, o senhor pode me dar algum um motivo ou um indicador para que a gente possa enxergar melhor como tratar esse tema e como eliminar esses entraves? Eu falei, bom, o que me ocorre é que eu posso lhe dizer que tudo isso que nós estamos conversando é característico do nosso estado, não é do Brasil. No Paraná e Santa Catarina é diferente, em São Paulo, em Minas, em Mato Grosso, é diferente, na Bahia. Esses entraves são muito característicos ao Rio Grande do Sul. Ele disse, bom, eu falei, não, eu vou lhe dizer mais um pouco do que isso. Os países em que eu andei e trabalhei, eu não conheço entraves nesse sentido. Todo mundo planta floresta. Os países europeus têm muita floresta. A América toda, a América do Norte tem floresta. Por que o Rio Grande do Sul não pode aumentar o seu patrimônio florestal? Eles, bom, mas só esse argumento que o senhor me dá de que é uma característica do Rio Grande do Sul, isso facilita muito, né, uma iniciativa nesse sentido de procurar uma solução em definitivo para essa questão do licenciamento que o ZAS nos proporciona de forma negativa. Então fiz menção, como eu lhe falei, para que a gente tenha noção de que talvez seja possível, né, sem que se crie um entrave maior de outra ordem política, coisa parecida, mas que seja feito de uma maneira que o setor aprove, né, para que tenha um resultado. Porque, por exemplo, essa empresa nova que existe a possibilidade agora, né, da CMPC criar uma nova empresa na região ali de Barra do Ribeiro, né, tem que plantar, eles vão ter que comprar mais terras, mais áreas. Como vão fazer? Será que já tem esse licenciamento para isso tudo? Vai ser um grau, se pode obter, mas com um grau de dificuldade. A gente está torcendo que essa fábrica se instale ali. É um avanço para nós, um avanço tecnológico, econômico, social,
né? Então eu acho que deveria ser uma coisa mais solta, mais liberada automaticamente, para que o produtor rural ele tenha a capacidade de escolher, de optar pela produção que ele queira fazer, né? Não criar restrição a uma espécie e outra não. Não, você pode plantar milho, mas não pode plantar silvicultura, não pode plantar árvores. Isso é uma coisa meio, eu acho que está completamente ultrapassada, né? Então, e também solicito a quem estiver nos ouvindo, solicito ao pessoal que trabalha com os AS, que tenha responsabilidade de tratar com esse tema, que também enxergue dessa forma, né? Da importância que tem as nossas árvores, da importância que seria para todo o segmento florestal e todo o segmento de toda a sociedade, né? Pela quantidade de recursos que gera, de empregos que gera, não é? Porque nós não vamos plantar árvores esquecendo do meio ambiente. Nós vamos fazer uma conciliação perfeita, porque nós também somos ambientalistas, né? E na nossa profissão, no nosso sistema empresarial que tem como base florestal, eu acho que nós temos o privilégio de trabalhar com o tripé da sustentabilidade, né? Que é o social, o ambiental e o econômico. Nem todas as atividades hoje que estão no nosso mercado, que são também respeitados pela sua complexidade técnica, mas pelos resultados que tem econômico, né? Mas o tripé da sustentabilidade está muito ligado à nossa atividade, né? Das nossas empresas e todo o nosso sistema florestal. Então, se é assim, por que não criamos um entendimento melhor, né? Que esse tripé, a sustentabilidade está baseada neste tripé. Ela não é só ambiental, não é só social e não é só econômico, mas ele depende dessas três entidades, né? Então fica aí a minha expectativa e o meu respeito por esse tema, e espero que isso possa ser entendido de uma forma que seja salutar para todo mundo. Obrigada, Ronaldo. Obrigado por esse tempo aqui com a gente. Queria agradecer ao Álvaro também, que tem dedicado sempre muito tempo para esse projeto, para esse trabalho. Ao Jorge, né, que sempre faz o contato com vocês, o meio de campo. Agradecer ao Daniel, né, por ter dado espaço para que a gente possa desenvolver todo esse projeto. Então, obrigada pela tua participação, obrigada por rememorar tantos momentos da associação, a tua participação nela, em nome de pessoas que foram importantes. Obrigada por esse tempo. Obrigado, senhor. Obrigado a vocês da AGEFLOR. Agradecer ao Daniel, nosso presidente. Agradecer aqueles meus vice-presidentes especial, o Gino Mazzocato, o Roque Usten, mas agradecer a todo mundo que participou, né? Como citei o nome do Zé Lauro. Aqui vem muitos nomes, eu não vou citar, porque senão algum eu vou esquecer e fica constrangedor. Mas agradecer a todos os membros que estiveram junto comigo naquela época aqui na AGEFLOR, aos conselheiros, né, que foram foi muito importante a participação deles também, mas também a outras entidades, né, o Sindmadeira, que é muito atuante, inclusive atualmente, junto da AGEFLOR, a Universidade Federal de Santa Maria, com os seus profissionais, né, a UIBAMA, que esteve conosco também, a Emater, né, a FEPAM, são entidades que estão muito próximas. E aí fica de novo o meu apelo, né, para que a gente tenha um congressamento com um trânsito mais fácil para todo mundo, um entendimento melhor da questão florestal, né, e agradecer também a todo mundo que de alguma forma, assim, direta ou indiretamente, né, participou das nossas atividades aqui na AGEFLOR. Eu queria também fazer um agradecimento especial às pessoas que ficaram, que não tiveram diretamente ligadas aqui, mas são tantas, né, que a gente conversava dentro do governo também. Por exemplo, depois, mais tarde, o governador Antônio Brito também foi nosso parceiro na área florestal. Com ele conseguimos vários avanços também.
alguns deputados, eu citei o nome do César Schirmer, que também foi muito importante, mas também não vou lembrar muitos nomes, senão alguns ficam de fora, né? Mas um agradecimento muito especial a vocês, a nossa entrevistadora, ao nosso amigo, como é que é o nome dele? Álvaro. Desculpe, Álvaro, muito obrigado. E ao Jorge Inek, quero fazer um agradecimento especial por ter me convidado também. E eu fico feliz de estar aqui de volta. Aqui foi um palco que eu tanto andei por aqui, né, pela AGEFLOR, e aqui tenho um carinho especial pela associação. Muito obrigada. Obrigada.